né? E com uma lei aí, com a regra do tempo antigo, de 1965, né, Zé Américo? Então, a ideia é ouvir todos os atores que, de alguma forma, hoje viraram financiadores do crédito rural, né? Do produtor rural. E a Brasem não poderia deixar de estar junto aqui, e as demais instituições e entidades que vão participar. Então, eu queria poder abrir a reunião e desejar aí um ótimo trabalho a todos. É uma excelente iniciativa, deputado. Eu acho que estava na hora de se trabalhar em cima dessas normativas, né? Sempre, na minha opinião, na direção de se simplificar esses processos, desburocratizar esses processos, mas também dando uma certa atenção a questões relativas, principalmente à legalidade também. Eu acho que é um ponto importante. Utilização de insumos legais, de uma maneira simples, desburocratizada, mas que possa garantir uma segurança para quem está fornecendo insumos, para quem está plantando, e para que nós possamos ter um processo transparente e mais simples. É isso aí. E só antes de deixar você poder falar, Zé Américo, Gustavo Abramilho pediu para também ser ouvido. Eu não sei se já está no nosso cronograma, depois você vê com a Ana aí, né? A Abramilho, o Maguila é o nosso presidente lá. Aí depois eu mando o contato aí para vocês também. E Apolos, aí o gabinete também, a questão da reunião da audiência pública de sexta-feira, a Abramilho também quer participar, né? Então, Zé Américo, seja bem-vindo. Eu passo a coordenação para o Gustavo aí, que possamos fazer um bom trabalho juntos em cima desse tema aí. Obrigado, deputado. Então, vamos dar início aqui aos trabalhos, aos debates. Eu convido, então, inicialmente, como o deputado já apontou, o doutor José Américo Pierre Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Sementes e Mudas, a Brasem, para fazer suas considerações. Antes, porém, eu só gostaria de lembrar aos participantes que esse evento está sendo gravado, né? E que seria muito bom que todos encaminhassem formalmente para a comissão externa, para a Secretaria da Comissão Externa, as sugestões, né, que, porventura, sejam feitas. E nessas sugestões, seria bom apontar com clareza o que se pretende e a razão disso, ou seja, o contexto em que a questão está envolvida. Isso facilita muito a análise de cada sugestão e os trabalhos da comissão. Doutor José Américo, eu passo a palavra para o senhor. Bom, obrigado, Gustavo. Como eu estava comentando inicialmente, né, eu considero que essa é uma iniciativa muito importante, que vai ser extremamente útil para o nosso agronegócio, para a operacionalização das nossas atividades, dos nossos negócios. No nosso caso, a Brasem, como fornecedora de insumos, né, nós temos todo o interesse de que esse processo de financiamento, de buscas de alternativas de fontes de recursos e da operacionalização das operações, ele seja o mais transparente e o menos burocrático possível, que facilite a vida do nosso produtor rural, né? Nós temos realmente todo o interesse nisso. E essa iniciativa realmente é uma iniciativa que vem numa hora muito boa. Nós estamos trabalhando muito forte com os órgãos reguladores, buscando sempre uma simplificação dos processos, correndo na direção de uma autorregulamentação dos nossos setores ligados ao agronegócio. E esse trabalho de revisão do Manual de Crédito Rural, para nós também é uma questão prioritária e muito importante. E essa sua colocação para mim agora foi muito importante, porque eu acho que nós temos sim que tentar focar bastante as nossas propostas no suporte técnico, né? No nosso caso, por exemplo, aqui da Brasem, a gente ainda não fez nenhuma análise, nem construímos nenhuma proposta ainda para ser encaminhada à comissão. Então, eu queria que você depois esclarecesse um pouquinho melhor para a gente como é que vai ser esse processo, para que a gente possa enviar as nossas contribuições
para serem divididas com todos os integrantes do grupo, discutidas, para que a gente possa ter um trabalho bem produtivo e objetivo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, doutor José Américo. Eu esclareço que essas sugestões podem ser encaminhadas por e-mail, né, para a Secretaria da Comissão Externa. A nossa secretária Ana Karina, ela faz essa ponte, né, das sugestões recebidas e encaminhadas ao deputado, e a equipe que está assessorando o deputado nesse trabalho. Tá? Só queria ressaltar que as sugestões elas não precisam se circunscrever ao Manual de Crédito Rural. O Manual de Crédito Rural ele depende, por exemplo, é uma norma infralegal e depende apenas de resoluções do Conselho Monetário. Podem ser encaminhadas também sugestões acerca da legislação e não só da legislação do crédito rural em si. Na verdade, o que o deputado Jerônimo está fazendo, ele tá tendo uma visão um pouco maior do que o crédito, do que o financiamento, o crédito rural oficial. Ele tem uma atenção também para, por exemplo, aos títulos do agronegócio que também estão financiando a atividade, né? Ou então, qualquer sugestão de aprimoramento na legislação voltada para a produção agropecuária e para o agronegócio como um todo, é bem-vinda, né? Essa sugestão pode ser encaminhada para o seguinte e-mail, cex.creditorural@câmara.leg.br, leg, L-E-G. Então, vou repetir, cex.creditorural@câmara.leg.br. Bem, seguindo aqui... Gustavo, boa tarde. Boa Eu tarde. gostaria de fazer uma pergunta para o professor José Américo. À vontade. José Américo, eu observo aqui no Manual de Crédito Rural, desde sempre, o prazo das operações de comercialização ou de estocagem para produtores de semente está em 180 dias. Eu penso que esse prazo hoje, gostaria de saber do senhor se esse prazo está adequado para os dias de hoje, seria necessário pensar numa questão maior de prazo, se esse é um assunto relevante aí para quem está na produção de sementes e mudas. Com certeza é um ponto muito importante nas nossas atividades, né? E como o agronegócio em geral, a indústria de sementes, ela também sofreu muitas mudanças no decorrer desses últimos anos, né? Investimentos enormes em infraestrutura, a nossa atividade mudou bastante para tentar disponibilizar sementes de qualidade, com variedades adaptadas às mais diversas regiões do país. E essa questão dos prazos também, na nossa opinião, merece uma atenção especial para que haja uma adequação melhor às características de hoje da indústria de sementes. O senhor tem razão. Gostaria de fazer uma outra pergunta também sobre esse assunto. Como o senhor falou em investimento, existe investimento em tecnologia, pesquisa, existe investimento em equipamentos, treinamento de pessoal, várias coisas que envolvem o segmento de sementes, armazéns climatizados e várias outras questões. Eu trabalhei no sistema financeiro há muito tempo, mas não estou lembrado, e gostaria só de clarificar esse ponto. Existe alguma linha especial aí para cobrir esses investimentos, como em tecnologia, pesquisa, desenvolvimento de variedades, essa parte que fora do armazém, fora da estrutura física do armazém, se existe, são suficientes, ou se não existe, seria um ponto que a gente poderia abordar aí nessa nova reformulação, até pensando em criar alguma linha que atenda esse segmento. Não, hoje nós não temos linhas específicas para financiar pesquisa, por exemplo, né? E um país como o nosso, com vocação agrícola, líder mundial na exportação de várias commodities, altamente tecnificado e tudo isso é baseado em pesquisa. E a gente ainda tem aqui no Brasil uma dificuldade muito grande para
para fazer investimentos em pesquisa e não temos linhas construídas pensando nisso, né, para atender as necessidades da pesquisa para o desenvolvimento de novas variedades, por exemplo, para questões de investimentos em pesquisas para biotecnologia, edição gênica, etc. Esse é um ponto também que nós precisamos nos debruçar sobre ele para ver se a gente consegue construir algum tipo de alternativa para que esses trabalhos de pesquisa, que são o alicerce de todo o nosso agronegócio, né, para manter a nossa competitividade, inclusive, para que a gente tenha essa alternativa hoje no Brasil. Hoje nós não temos linhas específicas para isso. Obrigado, doutor José Américo. Obrigado também, Jânio, pelas perguntas. Eu queria fazer só um esclarecimento no início. O deputado está sendo assessorado por uma equipe e fazem parte dessa equipe o doutor Jânio e o doutor Neri Perim, e eu, né? Meu nome é Gustavo. Então, só para fazendo essa menção, eu gostaria agora de convidar o doutor Ricardo Tortorella, diretor executivo da Associação Nacional de Distribuidores de Adubos. Anda, o senhor está presente? Acho que não. Então, vamos em frente. Senhor Geraldo Mafra, está presente? Está aqui. Senhor Geraldo Mafra, eu convido o senhor Geraldo Mafra, ele é das relações institucionais da Associação Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuários. Eu convido o senhor para manifestar sua palavra. Primeiro, é uma satisfação de estar fazendo parte desse grupo com vocês aqui, não especificamente para o MCR, como você falou, mas para alguma coisa mais abrangente, né? O que a gente, como distribuidor, na verdade, nós somos financiadores do processo de produção. E isso é uma dificuldade para nós, porque é o nosso acesso ao crédito, o acesso da distribuição ao crédito. Quer dizer, se você pegar o MCR ou a lei do agro, a gente vê muito o acesso muito de cooperativas, né? Sem nenhum demérito a cooperativas. Mas nós estamos alijados, cerealistas, distribuidores, nós estamos alijados do processo de captação. Então, por exemplo, a gente faz muita operação de barter hoje. E para fazer operação de barter, nós precisamos ter armazenamento. Não só o armazenamento, mas, na verdade, todo o complexo de um armazenamento, como secagem, uma série de coisas. E esse acesso nosso é muito restrito. Então, um dos grandes problemas da distribuição é mais nesse sentido. E o que a gente se preocupa? Porque nós temos a dificuldade, mas o produtor também tem uma dificuldade muito grande de acesso, né? A reunião de comissão de crédito rural é aqui? Sim? Sim. Pode falar. Obrigado. Nada. Vim representando a Abras, o secretário de Mazeiro do Futebol. Por favor, vou te compor a mesa aqui. Senta aqui. Tá, obrigado. Obrigado. Assinado, pode ficar tudo. Tudo bem. Então, Sim? Obrigado. Já estamos no andamento. E um dos aspectos que a gente até estava comentando aqui contigo, na verdade, é a questão do patrimônio de afetação. Quer dizer, eu acho que é uma coisa que a gente precisa regulamentar, porque um dos grandes problemas do produtor rural hoje é garantia. Então, nós estamos, na verdade, estocados de garantia com valor supervalorizado em relação à tomada dos empréstimos, né? E isso precisa regularizar. Por quê? Porque senão você inibe o produtor rural de ir buscar novos créditos. Ele não tem garantia para oferecer. E aí ele pressiona nós, a distribuição que financiamos esse processo, a gente paga caro por isso. Ele não tem como acessar lá, ele vem aqui e a gente financia esse processo aqui. Então, eu acho que tem que trabalhar um pouco em cima dessa nova lei do agro nesse sentido, né? A CPR,
que é um instrumento fantástico, principalmente para nós, as operações de barter ou mesmo as operações financeiras. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje no registro da CPR. O objetivo qual é? Do mercado como um todo, é legalizar as CPRs. Né? Nós temos muita CPR de gaveta. E esse limite de 1 milhão, que, na verdade, vai até dezembro, que em janeiro já muda para 250 mil, essa postergação nós solicitamos da Andav, porque nós não tínhamos ainda preparação para fazer todo esse processo. Né? Agora, o que penaliza esse processo? É a custa de cartório para fazer o registro das garantias. Então, isso acho que a gente tem que rever, ver esse conceito direitinho. Na lei, quando foi realizada a lei do agro, tinha uma proposta para regulamentar isso aí, foi retirada da lei, mas eu acho que a gente tem que colocar ela novamente, uma medida provisória, em alguma coisa, para poder recuperar esse espaço aí, porque é muito caro essas operações. Né? No geral, o ponto de vista nosso é esse aí, de forma bem resumida. Doutor Geraldo, gostaria de fazer uma pergunta, pode ser? Em geral, que tipo de garantia que é dada à CPR nessas operações de barter? Móvel ou imóvel? Normalmente é imóvel. Imóvel. Normalmente imóvel. Quer dizer, quando você faz, na verdade, uma operação de barter, você tem a produção. Né? É um processo de garantia. Mas quando você faz a operação normal, normalmente são imóveis. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, Gustavo, doutor Gustavo. À vontade. O senhor comentou aí a questão do registro cartorário da CPR. É um fato que, quando se tem hipoteca, se tem um custo muito mais alto. Eu tenho verificado também em CPRs que eu tenho visto alguma situação que me chamou a atenção e eu gostaria de ter uma informação do senhor. Eu vejo muita CPR de soja para estados como Tocantins, que colhem em maio, e a CPR vence em janeiro. E aí, o prazo de entrega em janeiro. É impossível entregar soja em janeiro no estado do Tocantins. Pelo que me foi dito por produtores, essa seria uma exigência das revendas. Assim, por favor, me entenda, eu estou pedindo uma informação, não há nenhuma crítica, nenhum comentário, nada disso, por favor. Quero deixar isso bem claro. Eu creio que essa é uma questão que é bastante séria. Outra questão também que eu gostaria de comentar com o senhor falou que sempre existe uma garantia muito grande nas operações e que força as revendas a se tornarem financiadores do produtor. Se neste caso, quando o produtor tem uma garantia real dentro da revenda mais alta, não seria viável do ponto de vista negocial e prudente do ponto de vista de custo, que as CPRs fossem feitas somente com penhor de safra, registro no livro 3, desonerando a operação? Essa que seria uma pergunta que eu gostaria de fazer. E como é que a gente trata disso dentro do nosso processo que a gente está construindo aqui? Se essa seria uma proposta que atende o interesse do segmento e também dos produtores, se a gente caminhar de tornar isso... Quando eu falo legal, desculpe o doutor Gustavo, que está aí, que entende tudo de legislação, né? Eu estou dizendo assim, como é que a gente torna isso viável, né? Sob o aspecto legal e formal, e que proteja os interesses tanto de quem fornece insumos quanto dos produtores. Essa é a minha pergunta. Perfeito. Eu vou tentar te responder. A doutora Isabelle está com a gente, que também é da Andav, e, de repente, ela pode complementar alguma coisa. Normalmente, todas as operações de CPR elas são feitas, no mínimo, prazo safra. Eu desconheço alguma que venha para janeiro. Se ocorreu, acho que é até interessante a gente observar isso, porque você tem razão. Realmente não dá prazo para fazer a colheita, a secagem e a distribuição. Então, isso aí aperta muito o produtor. O que existe, na verdade, é que muitas vezes a CPR
negocial, muitas vezes ela ultrapassa o prazo safra. Existe isso também no mercado. Então, seria muito importante a gente pontuar direitinho, se fosse possível, um caso tipo esse para a gente avaliar direito, né, ter uma avaliação mais acurada para poder efetivamente tomar uma ação e ajustar isso aí, sem dúvida nenhuma. Não sei se lhe respondi. Acho que ele... Isabela, se você quiser complementar... Deixa eu voltar aqui. Não, eu entendi a sua informação, concordo. Se o senhor puder depois deixar o seu e-mail aí, e da Isabelle também, eu posso enviar um caso concreto. Eu entendo que eu fiquei assim muito espantado com essa situação, porque sem querer assim como é que é? Sem querer me gabar, mas já me gabando, né? Quero falar que eu participei da criação da CPR, né? Fui um dos técnicos do Banco do Brasil na época que trabalhou com isso. Então, eu conheço, tenho um carinho especial pela CPR e pela CPR financeira. Eu tenho um carinho especial, acho que é um instrumento fundamental de alavancar negócios, recursos, e para o produtor é a forma mais eficiente e eficaz de se financiar. Então, eu conheço bastante e eu fiquei assim realmente muito espantado quando eu vi essa CPR nessa condição. Porque realmente, assim, olha, é algo que absolutamente não fez o menor sentido, porque como é que você programa um vencimento para janeiro e o prazo de entrega maio? Não é isso? Então, é um negócio totalmente, quer dizer, assim, é até ilegal, né? Tá certo? Se você vai entregar um produto em maio e vence em fevereiro, mas tudo bem, eu não estou querendo aqui entrar nessa discussão sobre esse aspecto, porque pode ser uma política de uma empresa específica, que não reflete a questão da associação, né? Mas, assim, eu gostaria muito de perguntar, de saber de vocês que são aí do setor de distribuição, se incluí-los como beneficiários do crédito rural, para que vocês possam captar recursos num custo mais baixo, porque hoje todas as captações das revendas são operações comerciais, com custo financeiro muito maior. Abrir a possibilidade das revendas acessarem, por exemplo, os recursos de crédito rural, recursos livres, que são mais baratos e têm uma dinâmica até de proteção na área do crédito mais interessante. Era isso que eu gostaria de ouvir de vocês, que a gente já ouviu outros setores demandando essa possibilidade, e gostaria de saber se no setor de insumo dos distribuidores, talvez, se é de interesse que a gente pense nesse assunto aí dentro do projeto que a gente está construindo. Sem dúvida. Vou lhe relatar, na verdade, uma operação que nós fizemos recente com o Banco do Brasil, para você ter uma ideia do que nós estamos trabalhando e os caminhos que nós temos que procurar para poder amenizar esse impacto do custo. Nós fizemos uma operação com o Banco do Brasil, onde o nosso distribuidor ele pode trabalhar diretamente com o Banco do Brasil, com acesso direto, é preparado, é treinado, onde o produtor, estando com o cadastro feito ou não, a revenda faz o cadastro, ou, se tiver pronto, ela simplesmente entra no processo, encaminha para o banco para poder fazer a liberação. Por que nós corremos atrás disso? Para você ter uma ideia. Porque, na verdade, o nosso custo de operação financeira é muito alto. Por quê? Porque, normalmente, eu pego uma CPR do produtor rural e passo para a indústria. Então, na verdade, como diz o outro, qual é o capital que está em risco nessa brincadeira? O capital da distribuição, né, em garantia junto à indústria. E a indústria, vocês sabem que não é um sistema financeiro, né? A indústria, o objetivo dela é vender produto e insumos, que é o nosso caso também, vender para a gente poder vender para o mercado. E, consequentemente, a gente paga um custo muito elevado em cima disso. Se abrir essa condição, na verdade, de operação
para nós no mercado, para trabalhar, inclusive, com recursos controlados e ou não controlados, de uma forma direta, sem dúvida nenhuma, isso pode refletir numa redução de custo final. Eu não tenho dúvida disso. É uma coisa que eu acho que a gente pode evoluir mais nesse sentido para apurar essa identificação. Mas eu acho que o custo final, na verdade, reduz sem dúvida nenhuma, porque o custo financeiro da distribuição é muito alto, que ela paga. Doutor Jânio, só completando as palavras do Mafra, a Isabelle da Andave, boa tarde a todos. Realmente, as CPRs hoje da distribuição, elas são feitas com prazo safra. Não dá para se fazer antes desse prazo, né? Assim, pelo menos nós não temos conhecimento que os nossos associados têm trabalhado um prazo menor do que o prazo safra. Como o Mafra bem destacou, essa CPR, de repente, pode voltar para a indústria, de repente seja uma exigência da indústria esse vencimento antecipado, porque a indústria acaba antecipando, né, os defensivos para a distribuição, o distribuidor repassa o produtor e aí existe o regresso dessa operação. Pode ser que tenha ocorrido especificamente alguma coisa nesse sentido, mas realmente a gente teria que avaliar essa questão. E reforçando somente a questão do registro da CPR, o que a Andave tem buscado, porque hoje já existe o custo das registradoras, e aí existe também o custo do cartório. Então, isso acabou ficando uma operação muito cara, né, para nós. Então, o ideal é que se houvesse uma uniformização de valores, né, de cartórios, para que esse custo fosse um pouco mais baixo e mais atrativo até para os distribuidores e para a distribuição. Gustavo, doutor Geraldo, Nery Perim, eu queria dizer que eu achei muito pontual, muito perfeitas as colocações feitas pelo doutor Geraldo Mafra. Esses assuntos da garantia e do registro são assuntos que vêm a toda reunião, fazem parte da mesa. As anotações feitas pelo doutor Jânio também são perfeitas nesse sentido. É caminho nosso buscar a simplificação desse processo e como consequência, a diminuição do custo, para que a operação lá na ponta ela possa ser desenvolvida e garantir uma renda ao produtor ou agrícola na atividade. Dizendo isso, eu queria fazer duas questões ao doutor Geraldo, à doutora Isabelle, ao Jânio, enfim, quem puder me auxiliar nisso, nesse entendimento. A primeira delas é uma pequena explicação, porque o crédito rural institucionalizado em 65 não deixa a cadeia distribuidora de fora do sistema. Ela pode ser tomadora de créditos, não tem problema nenhum. Então, se tem algum problema, alguma coisa que na prática não está acontecendo, que se viesse uma sugestão para nós, a gente pode incorporar. Eu acho que essa é a ideia do Jânio também, ele que levantou essa questão, para a gente tentar consertar esse problema, vamos dizer assim, essa visão para transformar isso, quer dizer, tornar efetivo aquilo que já está na lei, né? E com relação ao registro das CPRs, eu perguntaria, doutora Isabelle, doutor Geraldo, se um registro eletrônico talvez fosse mais eficaz e, vamos dizer assim, mais eficiente para essa questão da CPR, muito embora nós conhecemos a lei, o doutor Jânio foi um dos autores dela, que contribuiu com a sua edição, né? Mas aquilo que tem numa lei, coisa assim, se a gente precisa fazer uma adequação, uma modulação, enfim, a gente tem esse poder também, como o doutor Gustavo falou, nós não estamos aqui vamos dizer assim, limitados ou engessados com a questão de crédito rural. A gente pode fazer qualquer ato, a nossa ideia
é desenvolver qualquer caminho, qualquer procedimento que torne ele mais simples, mais eficaz e mais barato na ponta, porque é nosso entendimento que todos ganham com isso. Obrigado, doutor Terim. Obrigado também, doutora Isabelle. E eu aproveito para perguntar, doutora Isabelle, se a senhora consta aqui como se tivesse uma apresentação da senhora. A senhora fará uso da palavra? Não farei, não. Só complementando mesmo o que o Geraldo Mafra já apresentou. Ok, obrigado. Eu queria destacar um ponto da apresentação das palavras da senhora e do doutor Geraldo, que em algum momento vocês comentaram que na lei do agro, lá atrás, haveria a intenção de inserir na legislação uma modificação com relação ao registro de garantias, né? E que foi retirado. Registro cartorário. Registro cartorário. Especificamente. Era o custo do registro cartorário ou era uma alternativa ao registro? Custo do registro cartorário. Ao custo. Ok, tá certo. Bem, então, seguindo adiante, obrigado. Seguindo adiante, eu gostaria de convidar o doutor Ricardo Conceição, representante da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a Biarroz, para fazer uso da palavra. O senhor está presente? Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim, eu inicialmente cumprimentar a todos. Satisfação participar aí da reunião de vocês. Eu realmente represento, nesta oportunidade, a Biarroz. Nós ficamos aqui em Brasília. Também trabalhamos representando a Bifeijão. Mas, nessa oportunidade, eu tenho observação a fazer. No passado, nós tínhamos assistência creditícia para as indústrias, que recebiam financiamento, tipo EGF, era o FGPP, e era uma assistência muito interessante, porque ajudava a flexibilizar o fluxo de comercialização dos produtos. Na hora da colheita, os produtores, claro, precisam escoar a sua produção, até porque não dispõem nas propriedades de armazenamento, de espaço de armazém suficiente para reter o seu produto. Então, os recursos na mão das indústrias, dos beneficiadores, permitia que esse escoamento fosse mais ágil. O produto saía com mais velocidade das fazendas para os armazéns dos processadores. Então, isso ficou suspenso, ficou interrompido. A minha questão é, será que existiria alguma possibilidade de retornar esse modelo dessa assistência às indústrias? Essa é a minha colocação. Obrigado, doutor Ricardo Conceição. Eu pergunto aos presentes nesta sala se gostariam de encaminhar alguma pergunta ao doutor Ricardo também. Eu gostaria de comunicar. Primeiro, manifestar minha alegria, minha satisfação em vê-lo, doutor Ricardo. Pois não. Muita alegria em vê-lo, com boa saúde. Esse é o nosso mestre, né? Quem conhece o Crédito Rural sabe, o doutor Ricardo é um grande mestre de todos nós. Então, muito obrigado. Doutor Ricardo, vamos incluir, sim, essa sugestão da retomada dos antigos EGFs para a indústria, né? Que a gente voltar a... Eu creio que, talvez, Ricardo, nos dias de hoje, seja aquelas questões de equalização, que o alongamento dos prazos para, dentro do crédito rural, para a indústria, a gente gera alguma dificuldade aí com relação à equalização. Mas talvez pudéssemos usar recursos livres, né? E aí seriam também, não seriam tão onerosas para a indústria, seriam bem melhores para a indústria, e aí a gente conseguir ter esse fluxo regular de recursos e mais prazo, né? Vamos colocar assim, com toda certeza. Nessa linha seria assim, interessante. Reforçar isso para nós. Na verdade, seria interessante assim a inclusão, ainda que não fosse exatamente as taxas do crédito rural, que requer a equalização por parte da União, e todos nós sabemos de todas as restrições que existem.
Mas, assim, me parece que daria para se estabelecer um modelo com taxas de juros bastante razoáveis, ou bem mais razoáveis do que a de mercado, para que houvesse essa possibilidade. O importante é que exista essa possibilidade da busca desses recursos melhor do que as taxas que hoje são praticadas no mercado, que são muito elevadas. Mas obrigado pela sua colocação, eu acho que é nessa direção mesmo. Obrigado, doutor Jânio e doutor Ricardo Conceição, pela ponderação e pela sugestão também, né? Pergunto se tem mais algum questionamento a ser dirigido ao doutor Ricardo. Bem, eu vou dar sequência aqui na ordem dos convidados. Convido o doutor Luiz Antônio de Oliveira, representante da Associação Brasileira dos Produtores das Sementes de Soja, ABRAS, para a sua exposição. Boa tarde a todos. É uma enorme satisfação estar aqui presente para acompanhar essa comissão aí que é de grande importância, principalmente para os agricultores que precisa acessar o crédito e precisa também de apoio das instituições para produzir. Nós da ABRAS temos a satisfação de estar acompanhando a comissão e torcemos para que... Vamos lá? Ué, já? Eu achei que você estava só uma pastilha. Acho que alguém deixou o microfone ligado, aberto. Puder desligar, por gentileza. Voltando aqui ao assunto aqui da comissão, nós estamos assim empenhados também em poder trazer soluções para principalmente os agricultores que não só necessita do crédito, mas precisa do apoio das instituições para fazer o seu negócio ter assim uma renda para a sobrevivência dele. A ABRAS é a associação que produz boa parte da semente, mais de 50% das sementes de soja do Brasil. Então, ela faz parte desse agronegócio e tem todo interesse em desenvolver uma linha de crédito que satisfaça aí as instituições financeiras e também aos produtores. Nesse primeiro momento, nós não trouxemos uma ideia do que podemos apresentar, mas estamos abertos a discutir o assunto. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz Antônio. Eu gostaria aqui de encaminhar até uma pergunta ao doutor Antônio e ao doutor Ricardo Conceição, que talvez não precise nem ser respondida agora, mas que seria bom a comissão receber um número que vocês acreditam que seja a demanda do setor por financiamentos, no caso das sementes, né? E no caso da sugestão do doutor Ricardo Conceição também, porque isso é um argumento, né, a ser apresentado, a ser debatido, e você fornecendo, existe uma demanda por volta de tanto para essa finalidade ou para aquela finalidade. Seria interessante receber formalmente, se possível. Perfeito. A ABRAS pode encaminhar isso posteriormente. Nós temos esse levantamento e podemos fazer assim um trabalho bem assim atualizado, né? Esse número bem atualizado, porque como nós temos mais de 50% de presença de sementes de soja na base aí, que é da base agrícola, essa base é importante para a gente fornecer esses dados para vocês, sim. Eu fico devendo e a ABRAS encaminhará à comissão. Ok, muito obrigado. Deixa eu botar o óculos aqui. Eu pergunto se está presente o representante da Associação de Misturadores de Adubos do Brasil. Não, né? Pergunto também se encontra nesta sala o senhor Ricardo Tortorella, diretor executivo da Associação Nacional dos Difusores de Adubos, ANDA.
Todos os convidados presentes já se manifestaram. Está aberto o espaço, se alguém quiser debater, trocar ideias. Acho que esse talvez seja uma oportunidade. Se Gustavo. quer fazer uso da palavra, fica à vontade. Gustavo, eu vou fazer uso da palavra. Eu queria voltar aqui com o doutor Geraldo Mafra para fazer uma indagação a ele, para um esclarecimento. Nós estamos sabendo que o setor está reclamando da falta de suprimento de insumos agrícolas para essa safra 2021-2028. Sei que na década de 60 houveram políticas públicas que tiveram o objetivo de modernizar o setor e desenvolver o parque produtivo da indústria de insumo brasileira. Depois desta época, não se tiveram notícias, pelo menos concretas, de algum incentivo nesse setor. Então, a questão que eu queria fazer ao senhor, se de fato vai haver um suprimento nessa cadeia de fornecimento, distribuição de insumos agrícolas, e se precisa algo, ou alguma linha de crédito específica no sentido de, vamos dizer assim, de incentivar com que a indústria de insumos agrícolas pudesse voltar a desenvolver. Só queria lembrar que eu tinha reservado essa pergunta para a associação de indústria, mas como ela não está aí, e eu vi que o senhor tem conhecimento e tem um contato com eles, se o senhor pudesse me esclarecer, eu ficaria muito agradecido. Obrigado. Na verdade, nós estamos nos reunindo com o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, e envolvendo a ProSoja, envolvendo CNA, OCB, a Andave e a indústria, o Sindiveg e a Coprilat, né? Discutindo o quê? Exatamente esse contexto todo dessa dificuldade que nós estamos passando. Qual a expectativa 2021-22? Para a safra de verão, em princípio, nós vamos ter um pouco de dificuldade, mas não vai ter problema. Acho que a gente chega lá sem problema nenhum. Agora, o safrinha, nós estamos com muito receio de a gente não poder cumprir o safrinha. Porque nós temos dois aspectos. Um é o produto, o outro é o preço do produto. Quer dizer, esses preços, na verdade, dobraram ou triplicaram. Então, isso criou um problema muito sério, porque, vou usar o exemplo nosso da distribuição. Nós pegamos o produto, ofertamos ao produtor, e o produtor não quer, porque avilta o custo dele e a margem dele já é pequena, espreme muito mais, né? Então, essa dificuldade do mercado está existindo, sem dúvida nenhuma. O produto que, na verdade, hoje a expectativa de uma falta ruim, mas é uma expectativa de falta de 10%, é do Paraquat. Então, esse a gente pode ter um probleminha no final no período da safra, né? Esse é um fato. Agora, o que o Ministério está tratando? O Ministério da Economia envolveu esse grupo, inclusive o Rangel, do Ministério da Agricultura, está coordenando esse grupo agora, para coletar informações, e essas informações balizar, na verdade, uma tomada de decisão, né? O que o governo quer? Imediatamente já vê o problema da safra de verão e a safra de inverno. Para depois partir, na verdade, para uma revisão desse processo de produção de insumos no Brasil. Porque é um caso de você voltar a produzir, é um espaço de médio e longo prazo, não é uma coisa de curto prazo. E o que está existindo, na verdade, é que hoje o grande problema, na verdade, do mundo está sendo a China, né? Sem nenhum demérito aos chineses. Por quê? Porque ela está com dificuldade de energia. E isso tem causado um impacto muito grande com o fechamento de indústrias, na verdade, trabalhando 10% da capacidade deles. Então, isso criou um conflito muito grande, né? Na sua opinião, a indústria brasileira poderia suprir essa necessidade? Nós temos condições internas de produzir? Pelo que o grupo está avaliando, nós não temos de imediato, não. De imediato, não. Seria uma coisa de médio a longo prazo.
E isso demandaria um investimento específico, uma linha de crédito, algo... Sem dúvida. Inclusive, eu tomo a liberdade de lhe falar e falar para o grupo, que é um pensamento meu, eu acho que caberia, inclusive, parceria, não só nacional, público-privado, como também internacional, para desenvolver esse processo industrial no Brasil. Porque nós não podemos ficar refém do mercado como nós estamos hoje, com mais de 75%. Senhor Neri, só completando, realmente o que o Mafra colocou acontece. Para essa safra, a gente não tem notícias de cancelamento, de falta de produtos ainda, porém isso pode acontecer para a safra de verão, né, a safrinha. O que acontece é que nós somos hoje totalmente reféns da China, e a China, por escassez, né, da fonte de energia, que é o carvão, eles têm reduzido muito o horário de funcionamento das fábricas. E agora, segundo o que a gente trouxe aí, o Sindiveg trouxe para nós, inclusive na reunião com o Ministério da Agricultura, devido aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que vão ocorrer de inverno lá na China, eles vão ser obrigados a desligar todas as fábricas 45 dias antes dos Jogos. E isso vai afetar a produção. Então, eles não terão condições de entregar a matéria-prima ou o produto aqui para o Brasil ou ir para outros lugares, né? Obrigado, Isabel. Venerim, só uma informação complementar, que eu acho que é interessante, eles também estão muito preocupados, porque se nós produzirmos menos, consequentemente, eles vão importar menos também. E isso pagar mais caro, né? E é um problema interno para eles muito sério, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Foi citado que alguns produtos já dobraram ou triplicaram de preço, né? Na situação atual, né? Essas perspectivas ruins, a gente pode até antever ou imaginar um agravamento maior, uma escalada de preços. Se hoje, na situação atual, estamos com preços dobrados ou triplicados, quando chegarmos lá em julho e agosto do ano que vem, já pensando na safra 22, 23, então, no limite, poderia ser uma situação bem pior do que esse quadro com preços dobrados? Gustavo, eu não diria isso, porque o mercado também tem limite, né? Ele vai, chega um ponto, ele para, porque ele não consegue mais, né, trabalhar. Eu vejo assim, e alguns cenários mostram para a gente, se a China entrar num processo regular, né, volta a regulação da produção. Voltando à regulação da produção, volta, na verdade, a uma condição de preço normal. Por que eu te digo isso? Porque, na verdade, nesse momento, inclusive, é um trabalho que nós estamos fazendo com o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura e os outros entes envolvidos, é tentar buscar informação para saber se está havendo, efetivamente, exploração de preço no mercado. Porque, se houver, isso aí, na verdade, cabe o aspecto da lei judiciária para penalizar esses indivíduos. Porque pode ser a indústria, pode ser uma revenda, pode ser quem for, uma cooperativa, né? Quer dizer, nós estamos buscando essa informação para coibir esse efeito. Porque é aquele tal negócio. De retenção de produtos. Não só de retenção de produto, inclusive de aviltamento de preço. Porque no momento desse que há um cenário muito especulativo sobre a falta do produto, consequentemente, eu tenho o produto, o que eu faço? Eu avilto o preço do produto. Porque é uma chance de eu, entre aspas, ganhar dinheiro. Só que esse aviltamento de produto é uma oportunidade, né? Mal feita, vamos chamar assim. Então, nós temos que descobrir agora, na verdade, o que está acontecendo de fato. Porque, se for isso, na verdade, existe penalização para a gente entrar no mercado. E o Ministério está bem em cima desse contexto, com uma precisão muito grande nesse sentido, né? Gustavo, essa preocupação sua é muito importante e vendo, vamos dizer assim, quem pensava isso para o setor lá nos anos 70, já antevia que, além da necessidade, não seríamos problema no futuro, que estava começando o desenvolvimento, né, da produção, a tecnologia, quer dizer, nós estávamos expandindo fronteiras nesta época de 70,
ia, em determinado momento, faltar isso. E como nós estamos aqui, doutor Geraldo, conversando com o deputado em várias outras oportunidades, entre um cafezinho e um outro, uma conversa, essa preocupação é dele, é muito, vamos dizer assim, acentuada, não só dele, da equipe inteira, do doutor Jânio, e do doutor Gustavo, todos nós estamos, vamos dizer assim, vendo se essa oportunidade que está gerada agora, em que nós estamos na mesa, todos conversando, se a gente, vamos dizer assim, diante de uma necessidade específica, de uma retomada desse tipo, podendo ser uma parceria público-privada, internacional também, enfim, no modelo que se assenhorasse necessário para cumprir essa tarefa, para a gente ter segurança alimentar, nós garantir a nossa produção interna e exportação, enfim, toda a cadeia, vamos dizer assim, todo o ciclo produtivo, se tivesse esse modelo das necessidades, eu acho que seria muito importante, via essa comissão, uma sugestão nesse sentido. Nós precisamos de uma linha de crédito para tal e tal e tal. Aproveitando esse momento histórico que mostra a nossa fragilidade, né? Nós que somos produtores e dependemos disso. Acho que a doutora Isabelle me deu um dado que me deixou mais preocupado, dependência nossa é de 75%, então é algo muito, vamos dizer assim, muito grave, muito, vamos dizer assim, preocupante. Qualquer coisa, um modelo, se o senhor, dentro da sua assessoria, ou desses agentes, desses autores que o senhor esteja comentando, houver algum estudo, alguma coisa, ou alguma sugestão que pudesse vir para essa comissão nesse momento, daqui um pouquinho, esse é um ponto que nós poderíamos explorar e, quem sabe, vamos dizer assim, dar um passo à frente. Eu queria reforçar, doutor Nerim, suas palavras aqui, porque, olha só, 75% de dependência no caso de defensivos, né? Dependência externa. Em caso dos adubos, não é muito diferente também. Não, né? Nós não temos ureia. Então, do ponto de vista estratégico, é importante para a comissão receber formalmente essas sugestões, né? Reforçando o que o doutor Nerim sugeriu, no sentido de implementação de uma política ou de uma estratégia de médio e longo prazo, para que o país ganhe mais autonomia naquele que é o seu mais importante negócio hoje e que provavelmente será no futuro, né? E que talvez esse futuro dependa ao menos em parte, dessa autonomia, né? Inclusive, isso que você está comentando, a Embrapa fez um trabalho recente agora, não sei se eles já liberaram, exatamente em cima desse contexto. Eu até andei conversando com o grupo, né? E uma das sugestões foi exatamente essa de que faz um público-privado interno e, de repente, uma parceria externa, porque o que nós temos que... um ponto interessante, e o Ricardo Conceição, de repente, domina isso também com muita propriedade, o que nós precisamos, na verdade, ter conhecimento específico e conhecimento profundo aqui dentro é saber todas as reservas minerais que nós temos para poder fazer esse produto. Porque uma das preocupações do pessoal, que quando a gente fala na indústria nacional, não, mas aí lá na frente nós não vamos ter competitividade e tal, não sei o quê. Veja, nós podemos produzir para nós e para fora também, porque essa falta é mundial. Essa dificuldade está no mundo todo. Inclusive, nas nossas reuniões, o secretário fez um comentário seguinte para o pessoal da indústria. É possível utilizar outros segmentos industriais para produzir produtos aqui no Brasil imediatamente? Segundo eles, não é possível, que é essa preocupação do Newton. Quer dizer, se fosse possível isso, seria o melhor dos mundos, né? A gente, na verdade, sairia... Bem, né? Ok. Pergunto se tem mais alguém querendo se manifestar, fazer alguma observação, ponderação. Eu gostaria só de saber o prazo para nós entregarmos essas sugestões que você pediu ali para o doutor Neri e para nós também da Abras.
Olha, o deputado tem sinalizado para a gente que ele pretende estar com o relatório dele concluído em novembro, né? Para isso, seria importante, para que a comissão, a equipe que está assessorando o deputado, ter condições de estudar, receber, analisar essas sugestões e ir atrás de como seria a melhor forma de implementá-las, né? Receber essas sugestões até final deste mês, agora de outubro, né? Então, vou me permitir repisar, né? A observação feita lá atrás. O ideal para a gente é que a sugestão venha acompanhada da justificação dela, né? Do contexto, o porquê que ela se faz necessária, quais são os benefícios que ela traz à sociedade, aos produtores, ao setor, né? E quais são as restrições que se enfrentam, né? Que serão superados com essas medidas, se forem implementadas, né? Tenho muito a agradecer a todos os convidados pelas sugestões, observações, ponderações apresentadas. E dizer que, na minha opinião, acho que o doutor Neri e o doutor Jane também pensam assim, foi muito profícuo o trabalho hoje, né? Com certeza. Com certeza, absoluta certeza. Pontos importantes foram tocados. Essa questão também dos cartórios, era bom registrar isso, ter isso, a percepção de vocês, na verdade, de que os produtores estão insatisfeitos com esses custos, né? E que esses custos pesam nos ombros dos produtores e que talvez uma solução melhor, né? Mais eficaz, mais moderna, mais tecnológica, conseguisse baratear esse importante serviço que é do registro das garantias, né? A semelhança do que está correndo hoje no mundo bancário, com Open Banking, Open Finance, Open Insurance, né? Então, está aí um momento de repensar muita coisa e acho que a sociedade pode se beneficiar. Agora é interessante, Gustavo, esse conjunto todo, eu posso falar porque não é restrito, né? É público, é que nós, o setor, na verdade, como um todo, a gente paga um preço muito caro pela própria ineficiência, muitas vezes, do serviço público prestado. Um dos serviços públicos prestados é o IBAMA, em que a gente tem um TCFA que gera um custo para todas as distribuidoras, e não é só de insumos agrícolas, é de petróleo, uma série de outros segmentos, gasolina, etc. E nós estamos, principalmente na parte de água, nós estamos pagando a taxa de risco no nível 3, que é o maior risco, é o mesmo risco de petróleo, e a lei é muito clara e o IBAMA não aceita, a Justiça também não aceitou, a gente já fez várias defesas, o faturamento da empresa tem que ser cobrado, o TCFA, sobre o faturamento do defensivo. E o IBAMA cobra sobre o faturamento total da empresa. Então, se ela tem várias atividades, semente, etc., inclui tudo dentro desse rol. E isso é um peso muito grande para a distribuição, que gera também um peso muito grande para o custo final. Né? Eu acho que a gente tem que pensar, na verdade, no processo como um todo. A gente pensar só num lado. Nós vamos defender a Andav aqui e o resto que se dane. Não, nós precisamos do produtor rural. Nós precisamos da indústria. Né? Quer dizer, essa base é toda legal. E o que a gente, na verdade, identificou no IBAMA, no Ministério do Meio Ambiente, é que parte dessa verba do TCFA vai para o próprio Ministério como um complemento de verba por não, na época, não ter condições de fazer uma lei, não estava propício fazer uma lei para alimentar o Ministério. Então, criaram uma fonte de recurso através de uma taxa, para você ver como é que funciona. Você pega isso aí traz para o cartório. Normalmente, 40% a 45% do custo que é cobrado nosso para fazer o registro, ele fica no cartório. 55% vai distribuído para a Justiça. Então, a gente está carregado de uma série de penduricalhos por ineficiência, de criar uma lei, de fazer alguma coisa nesse sentido,
que nós precisamos começar a limpar também esses pontos para poder amenizar para nós que trabalhamos com água. Né? Porque isso tudo cai no custo final do produto. Né? Não tem jeito de você mudar isso aí. Né? A Isabelle sempre fala, nas palestras que ela dá lá na Andave, sobre a questão do custo do distribuidor. E um dos custos pesados do distribuidor é exatamente esses custos que a gente tem. E que a gente tem como melhorar esse processo? Tem, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente, eu acho que tem que procurar sair, achar caminhos para isso aí. Eu queria aproveitar essas palavras do Dr. Geraldo para dizer que essa é a oportunidade dos setores encaminharem para a comissão externa, né? para o deputado, essas restrições que cada setor enfrenta no seu campo de atuação, né? Para que o assunto seja levantado e debatido, né? Nada melhor do que levantar o assunto, debater. Vem cá, o que acontece com esse custo, né? Às vezes a gente vai empilhando ineficiência, aí quando você tem a ideia do geral, nossa, olha o quanto que a água bateu no nariz, né? que no final o produtor está carregando, né? A tão festejada eficiência produtiva dentro das porteiras, né? Ela pode ser melhorada em muito, né? Em termos de geração de renda, porque tem uma ineficiência fora das porteiras, né? Fora do sentido da produtividade, do ganho de produtividade, né? Que precisa ser melhorada também, né? Na verdade, não é só a produção, é o resultado da produção. É isso que mantém a máquina funcionando. Na verdade, você está tendo o quê? Você tem aumento de produção hoje no Brasil de forma significativa, mas você tem um aumento de custo também correspondente muito forte. A margem cada dia fica menor. Não sei se trabalha no segmento, sabe disso. Né? E não é só... Aí você pega o segmento como um todo. Né? Pega o segmento da Andave, a margem também está exprimida. Como diz o outro, um default de um cliente quebra a carteira da gente. Verdade. Eu pergunto se... Mas nenhum convidado entrou mais, né? Ok, eu agradeço a atenção e pelo tempo de todos, as sugestões manifestadas, ponderações. Reitero aqui a solicitação de encaminhamento formal das sugestões, né? Para que a comissão possa se debruçar nessas sugestões. Mais uma vez, muito obrigado a todos e acho que está encerrada a reunião. Obrigado por você. Boa tarde a todos. Obrigado pelas contribuições. Muito obrigada e nós nos colocamos à disposição, ok? Obrigado.